O Brasil está quebrando por dentro, a crise fiscal explodiu, a instabilidade política piorou, as tarifas externas rondam e, mesmo assim, o mercado não caiu. O Ibovespa segue lá em cima como se nada tivesse acontecido. A pergunta é simples. Por quê? Bom, nesse atual momento aí de grande pressão política, de grande polaridade, né, e discussão no país inteiro com a apreensão do que pode acontecer com o Brasil, se vai ter aumento nas tarifas dos Estados Unidos, se a gente vai continuar vendo essa escalada do autoritarismo aqui dentro, né? Vai ter prisão do Bolsonaro, não vai ter. Essa pressão, essa tensão e narrativa construída por um lado, por o outro, começa a deixar o ambiente como um barril de pólvora, né? Que vai explodir a qualquer momento. Isso já torna a coisa difícil de prever, principalmente quando você está pensando em investimento, você está tentando investir, você quer uma previsibilidade para investir, você quer ter essa segurança, né? E o Brasil não está oferecendo isso no curtíssimo prazo. O Brasil tem uma situação fiscal extremamente delicada, o governo não sinaliza de forma alguma que está disposto a fazer uma redução de gastos. A gente tem um problema aí para o ano que vem, de 2026, para fechar as contas de 86 bilhões de reais. O governo precisa arrecadar mais para fechar essa conta. Na verdade, deveria cortar os gastos, mas para fechar a conta de 2026, e isso a gente ainda nem viu se vai conseguir fechar de fato em 2025, né? Mesmo com todos esses impostos novos criados pelo Taxade, pelo governo Lula. A questão é extremamente delicada ainda esse ano, e ano que vem já tem essa projeção no ano eleitoral, em que o governo não vai fazer questão alguma de realmente controlar gastos, de conter gastos, vai tentar se reeleger e precisa da máquina pública para isso. Recentemente, o Congresso e o Senado aprovou a PEC dos precatórios, tirando essa questão aí do arcabouço fiscal que foi feito por esse governo, e mesmo assim o governo tem essa projeção de déficit gigantesco para o ano que vem, que, claro, vai ser empurrado com a barriga. Só isso aí já seria um sinal extremamente preocupante, né? Quando você tem esse descontrole fiscal, fatalmente você vai ter desvalorização de moeda, a pressão inflacionária e um ambiente que tende a ter juros mais altos para tentar combater essa inflação. E num país como o Brasil, né, quando a gente sobe bastante os juros, essa contração econômica, uma recessão econômica, ela inevitavelmente acontece. Então, o Brasil parece estar caminhando para o cenário de baixo crescimento com inflação alta, chamada estagflação, que já aconteceu aqui lá em 2011, no governo Dilma, né, 2012, quando tivemos ali uma recessão econômica com inflação alta, né, derivada da mesmo tipo de política e derivada do mesmo descontrole fiscal que estamos tendo atualmente. Somado a isso, a gente tem essa questão clara aí do autoritarismo institucional, crise política, o cenário eleitoral totalmente turvo para 2026. Isso já deveria estar deixando o investidor aqui de orelha em pé, né? Será que vale a pena investir no Brasil nesse momento? As bolsas deveriam estar recuando muito mais forte, né? Se eu passar esse cenário para você, você deve pensar assim, cara, a bolsa deve estar caindo para caramba. E não está. Ela recuou do topo recente de 141 mil pontos, que é o topo do Ibovespa, mas não teve uma queda de 20% do topo, ela está rondando em 135 mil pontos quando eu estou gravando aqui. Todos esses fundamentos, esses indicadores econômicos nos mostram claramente que o Brasil é o país para se evitar no momento. O Brasil não é o país para investimento neste atual momento e dificilmente vai ser no ano que vem. Então a bolsa deveria estar caindo ainda mais, né? O que não está acontecendo e a gente vai tentar entender isso, né? Eu não vou nem colocar aqui nessa equação o risco externo, a guerra comercial, a possibilidade de guerras e possivelmente, né, de uma crise financeira, qual venho comentando aqui, a crise visível que ninguém quer ver, né, que está sendo alimentada por dívidas e que a gente está vendo essa tentativa de inflar o balão de novo, cortando juros nos Estados Unidos, voltar com as velhas práticas para inflar a bolha de dívidas que é a economia americana.
e também em outros países do mundo. A gente pode colocar também a Europa, parte da Europa nessa conta aí, né? Então, não vamos colocar esse risco. Vamos apenas falar da situação interna aqui. E aí a gente vê que o Ibovespa não caiu tanto assim, o dólar não disparou, a princípio isso não aconteceu. O que o mercado está vendo agora? O que de fato o mercado está enxergando agora? Será que o mercado está acreditando que as coisas vão acabar se acertando lá no final, ou o mercado não está entendendo a gravidade do atual momento? Qual das duas opções você acredita? Bom, é muito mais fácil a gente partir do princípio que o mercado está errado, porque o mercado tende, na maioria das vezes, estar errado. O mercado no curto prazo, o mercado no dia a dia, ele flutua através de especulações, especulações essas que vêm de notícias, especulações que vêm da questão política, especulações de uma empresa ou de um setor específico, toda a interferência do Estado, né, que acaba interferindo favoravelmente a um setor ou negativamente ao outro, ou ao país como um todo, a gente vê essa reação dos mercados no curto prazo e essa flutuação. A tendência do Ibovespa, ela era uma tendência de alta. O Ibovespa estava há pouco tempo no topo histórico, né? Apesar que a gente tem que colocar aqui que esse é o número nominal do Ibovespa, porque a Bolsa Brasileira não está no topo histórico. Para chegar no topo histórico, para corrigindo o dólar do período, toda a inflação, a Bolsa, para romper de fato o topo feito lá em 2008, deveria estar acima de 250 mil pontos, muito longe ainda. A Bolsa precisa subir mais de 100% para de fato a gente ver ela voltar aos níveis que estavam lá naquele boom, aquela grande bolha, gerou aquela alta, aquele ciclo de alta da Bolsa Brasileira. Foram 7 anos, quando a China crescia mais de 2 dígitos, o petróleo acima de $100 o barril, o minério de ferro também acima de $150, o país cresceu e virou fluxo de dinheiro, né? Um país emergente que estava vendendo commodities, virou a bola da vez, mas quando essa liquidez esvaziou, né? Quando houve a crise do subprime em 2008, quando os mercados começaram a tirar dinheiro e fugir do risco, a gente entrou na realidade. A gente viu que, de fato, o país não havia feito o dever de casa, estava arrecadando bastante, né, com aquele período fabuloso de fartura, mas quando essa fartura acabou, a arrecadação diminuiu, os gastos eram extremamente elevados, o país acabou quebrando, né, literalmente ali, estourando, como eu disse aqui, no governo Dilma, lá em 2011, né, e esse período ficou caracterizado por recessão econômica com inflação alta, estagflação, é para onde o Brasil está caminhando agora, porque o déficit projetado para o ano que vem, 86 bilhões para 2026, mais do que temos esse ano, isso vai trazer uma pressão inflacionária, vai exigir juros mais altos, que vai impactar negativamente no crescimento econômico. E, claro, vamos ter a recessão econômica, né? Com essa contração dos juros para evitar uma disparada ainda maior da inflação. E mesmo assim, a inflação vai continuar subindo, como eu já alertei para você aqui. Então, o momento é extremamente delicado e o mercado não está enxergando esse movimento. Por isso que eu digo aqui que o mercado está errando na leitura, está menosprezando o problema. As narrativas são: a bolsa está barata, ela sim está barata, muito barata, a Bolsa Brasileira está barata em dólar, mas com todo o risco que eu coloquei aqui para você, ela pode continuar ainda mais barata, né? A gente está vendo a pressão no dólar lá fora, o dólar está perdendo força por ele mesmo, está caindo à frente a várias moedas do mundo. Ele recuou recentemente frente ao real brasileiro, né? Quando a gente teve aquela máxima acima de R$ 6, mas não voltou para um território ainda que fosse tranquilo, né? Ainda permanece num patamar extremamente elevado. Então a bolsa brasileira ela passa muito longe de ser o que foi na década lá no primeiro década, né, desse novo século ali em 2000, 2003, 2008, quando eu estava vivendo realmente uma bolha, quando tínhamos um crescimento. Hoje os outros países do mundo, como a China, também enfrentam baixo crescimento econômico. A China mostra que ainda está crescendo, mas
através do endividamento, ela não cresce mais como crescia, e os números chineses são extremamente manipulados, né? Para a gente entender se de fato está crescendo. Não há esse fluxo estrangeiro forte para o Brasil, então por que, que a Bolsa ela ainda se mantém nesse patamar? E eu coloquei aqui no último Lioncast que o Ibovespa Futuro estava já antecipando esse movimento, que parece ser um movimento de short, é um movimento de queda da Bolsa Brasileira. Mas eu não vou me impressionar se nesse curtíssimo prazo, essas notícias que impactam o curtíssimo prazo, notícias da questão comercial lá fora, que impactam bolsas do mundo inteiro, continuarem influenciando aqui, desvirtuando o problema real. Então, muito dos investidores que ainda estão comprando o mercado aqui, acreditando que estão comprando barato, acreditando que a situação vai voltar a uma certa normalidade, passa longe do que de fato vai acontecer. O mercado brasileiro é um risco tremendo. E o investidor que busca resultado no curto prazo, apenas ele acaba se frustrando. O Brasil está derretendo por dentro, mas enquanto o preço estiver de pé, o mercado vai fingir que está tudo certo. Só que quando a estrutura romper, não vai ter desculpa. Vai ter prejuízo para todo lado. Esse conteúdo foi enviado primeiro com antecedência para os membros da Liga Lion. Se você quer acompanhar tudo em tempo real, com os detalhes que não vão para os cortes, vem para a Liga Lion. O link para fazer a sua assinatura está aqui na descrição ou aponta a sua câmera para o QR Code que você vê aí na tela. Que bom que você chegou até aqui. Tasca esse like maroto aí no vídeo, compartilha esse conteúdo. Não está inscrito no canal ainda, meu amigo? Se inscreve no canal no botãozinho vermelho aqui abaixo e aciona o sininho da notificação para quando os novos vídeos forem ao ar, você ser notificado e saber de tudo. Bora? Até o próximo vídeo. Tchau!